Hoje, quando me falam, eu tô com medo de abrir o CNPJ, eu fico, cara, não fica com medo, porque não é um bicho de sete cabeças, sabe? Vai ter o custo ali da contadora, mas tu vai ter o custo das notas que tu vai emitir. E ponto. E é isso, tu vai estar cumprindo com as tuas obrigações. Beabá do MEI, uma série do Plano de Voo. Olá, olá! Eu sou a Gabi Valente, fundadora da Gabi Valente Soluções e apresento a série Beabá do MEI. Nos episódios anteriores, tu ficou sabendo como começar, os benefícios da categoria, os direitos e obrigações. E nesse último episódio, eu vou te contar como mudar de categoria. E para fechar a série Beabá do MEI, vamos conhecer a história da Carol Almeida. A Carol é urbanista, arquiteta popular e empreendedora social, fundadora da Copa Coletiva Arquitetura Popular, um negócio de impacto social em habitação que leva projetos, reformas e arquitetura para a periferia. Carol, é bom demais te receber aqui. Muito obrigado por ter aceito esse convite. Eu que agradeço, muito especial, uma honra. Então, bora conversar. Fala para mim como iniciou o Copa, como ele surgiu na tua cabeça e como ele virou realidade. Então, Copa surgiu muito por necessidade, né? Às vezes eu falo isso, as pessoas não acreditam muito, porque foi necessidade, mas a partir ali do primeiro mês já foi oportunidade. Eu saí da faculdade, sou periférica, então a nossa realidade enquanto periférico não é de contratar um arquiteto. Mas eu tenho filho, precisava me manter e nunca fui contratada em escritórios tradicionais de arquitetura enquanto estudante, né? Muito menos depois de formada. Por ser periférica, pegar 2 ônibus, né? Ninguém queria me contratar. E também por ser mãe, isso sempre virava uma pauta nas entrevistas. Então eu pensei, alguma coisa eu tenho que fazer. 10 dias depois que eu me formei, pensei, vou criar um Instagram. Então, por isso as pessoas acham, será que foi por necessidade? Tipo, eu criei um Instagram já com o nome Copa Coletiva. Eu não queria que tivesse o meu nome pessoal, mas eu queria que lembrasse, é da Carol, né? Então eu botei o K no Copa. E comecei a oferecer os meus serviços. Só que eu não ofereci só os meus serviços. Eu ofereci e já me posicionei enquanto arquiteta que não concordava com a educação que eu recebi na faculdade, que é uma arquitetura elitizada, né? E é até hoje. Então, comecei a fazer esses vídeos no Instagram e começou a vir pessoas pedindo orçamento. E daí é que eu me liguei à oportunidade. Porque a gente não pede nem orçamento para arquitetos. Então, quando eu via vizinhas da minha mãe me pedindo orçamento, eu pensei, opa, as pessoas estão se identificando com o meu trabalho. Né? E eu não sabia o que eu estava fazendo, não sabia o que era negócio de impacto, não sabia o que era arquitetura social, arquitetura popular, porque eu não aprendi na faculdade isso. Então foi muito por isso, assim, foi de supetão. Então, enquanto eu oferecia os meus serviços no Instagram, eu mandava currículo do outro lado e fazia entrevistas. Nunca fui chamada para trabalhar em nenhum lugar, então eu continuei indo com a Copa, né? Comecei a fazer os meus primeiros projetos e a pandemia chegou logo depois. Então, a minha preocupação de não ter escritório, não ter notebook, não ter carro, não ter roupa para atender os clientes, não ter clientes, né, da arquitetura tradicional, não foi um problema, porque todo mundo estava em casa, então eu conseguia atender de forma online. Então foi mais ou menos assim que a Copa começou. Em que momento tu entendeu que o que tu tinha era realmente um negócio, né? Tu te formou, tudo certo, o Copa nasceu. Em que momento tu vislumbrou, não, esse realmente é um negócio, é a minha empresa, vou formalizá-la, porque isso é importante. Teve esse start? Teve esse start, mas muito tardio. Foi através de uma procura, né? Me procuraram para começar a oferecer o produto final, que é a obra, e daí que eu me liguei, opa, tem pessoas grandes me procurando, né? Procurando a Copa para homologar e oferecer um outro tipo de serviço para esse público que eu atendo. Uma oportunidade nova, e daí eu comecei a ver. Mas antes era mais na necessidade mesmo. E eu sempre brinco, né? Eu devo ter sonegado muito imposto no início, porque eu oferecia meu serviço e era paga por isso. Eu não sabia que tinha que, para ser autônoma, para ser profissional liberal, na verdade, tinha que se cadastrar na prefeitura, para emitir nota fiscal. Eu não sabia nada disso, nada de burocracia, porque a gente não aprende isso na faculdade também. A gente não aprende a ser empresário, empreendedor. Então, o que eu fazia? Fazia os projetos acessíveis, as pessoas me pagavam, eu recebia, pagava minhas contas. Era isso. Não tinha nenhum tipo de formalização. Então, essa ficha só caiu bem depois, assim, mais de 1 ano depois. E quando isso aconteceu, tu tentou ser MEI? Sim. E em que momento tu viu que ser MEI
não seria o suficiente que tu teria que realmente ser ME? Por que tu virou ME? Então, no primeiro ano eu não era formalizada, né? Trabalhava dessa forma. E quando surgiu essa oportunidade de parceria, eu fui pesquisar. E daí eu descobri que arquiteto não pode ser MEI, para me ajudar, né? Então, eu já não podia, já era descartado. E é ou MEI ou ME, né? Não tem um meio termo. Hoje, a classe de arquitetos luta para ter um microempreendedor profissional, que seria uma outra coisa, né? Até para recém-formados, que não faturam mó grana, enfim, para não ser ME direto, né? Mas hoje ainda não existe isso. Então... É que fica subentendido que a pessoa tem uma graduação, ela é arquiteto, ela deve ganhar uma fortuna, Exatamente. Então ela não pode ser MEI. Não pode ser MEI. Então daí já me caiu os bichos do bolso. Pensei, putz, não vou conseguir fazer a parceria. E a parceria exigia o CNPJ. O que eu vou fazer? E daí o medo veio, né? Aí o que eu fiz? Bom, a parceria era para fazer uma obra. Seria a minha primeira experiência de melhoria habitacional, de obra para pessoas de baixa renda. Eu pensei, cara, se eu não pegar essa obra, eu nunca vou pegar obra nenhuma e não vou conseguir nunca oferecer, chegar no público em vulnerabilidade social. O que eu vou fazer? Aí, conversando com outros colegas, que daí eu já tinha uns contatos de outras pessoas, né, que fazem um trabalho parecido pelo Brasil, uma amiga me aconselhou, Carol, faz um MEI, tu não vai ter KNAI de arquiteto, tu não vai poder ter. Mas tem lá KNAI de obra, né, muitos pedreiros têm. Verdade. Faz um MEI da Copa com outro KNAI, com KNAI que, tu consiga emitir a nota fiscal nessa categoria de obra, de reforma, enfim. E depois tu corre atrás do ME. O que é o KNAI? Explica pra galera. O KNAI é as atividades, né, as funções que tem ali. Então, assim, de obra tem obra, de reforma, de trocar revestimento, enfim, marcenaria, tem vários. Então, pedreiros podem ser MEI. Perfeito. Então, foi assim que eu criei. Mas mesmo assim, com aquilo de, ai, não tô fazendo certo, ai, meu Deus, vão me pegar, sabe? Mas criei o MEI e fiz minha primeira obra. E daí pensei, bom, mas sempre com aquele pé atrás. Cara, tá, eu tenho MEI, essa ONG que eu homologuei e que eu consigo fazer as obras. No início, ela não exigia que eu tivesse formalizado de fato como ME. Para eles, MEI estava bom porque eu consegui emitir nota. Mas eu, na minha consciência, pensava, cara, arquiteto não pode ser ME. Daqui a pouco o conselho vai me pegar e vai ver que eu sou MEI e eu não posso, sabe? Então, isso ficava muito na minha cabeça. Só que daí teve o ponto que daí eu pensei, bom, ou eu tomo coragem e vejo pelo menos como que eu faço ME, ou eu nunca vou fazer e vou parar de fazer obra e vou fechar a copa e vou trabalhar em outra coisa, sabe? Então, foi mais ou menos assim. Cheguei a abrir o MEI, mas não na área de arquitetura. E aí a gente entra nessa transição para ME. Isso. Foi burocrático, porque dentro do MEI tem essa... Nossa, um CNPJ, que medo. Uhum. Vou ter que pagar imposto? Vou ter que pagar quanto? Uhum. Porque parece uma coisa muito maior do que é no sentido Sim. de vou ter ônus muito mais do que bônus. Sim. Né? O empreendedor tem aquele medo de formalizar, nossa, mas aí é 66 a menos todo mês que eu vou ter que pagar. Ele não enxerga a parte dos benefícios. Sim. Que é uma das tantas coisas que a gente quer mostrar aqui nesse podcast. A importância de formalizar pelos benefícios que isso traz para quem é empreendedor. Dentro de ser ME, o quão isso foi burocrático e os benefícios que isso trouxe para ti como profissional. Aí, então, eu virei ME porque a partir dessa parceria ia entrar um valor, um faturamento no CNPJ da Copa que ia extrapolar o MEI. Então eu pensei, bom, então esse é o momento de virar ME, porque eu não vou poder receber isso. Porque o que acontece? Também as pessoas confundem, o faturamento não é o teu lucro, né? Perfeito. Então entrou mais de 80 mil porque eram X obras para fazer. Só que desse dinheiro eu paguei pedreiro, paguei a loja de material de construção, paguei um monte de coisa e o lucro foi super, super, super pequeno, né? Então eu pensei, bom, então esse é o momento. Mas daí veio o medo de novo, né? Putz, cara, ME, quanto será que é o imposto? Quanto que eu vou pagar? Enfim. Soa grande, né? Sim. Maior do que MEI. Não, e arquiteto tem uma alíquota muito grande, 16%, 15% de imposto, sabe? Aí eu pensei, tá, respira. Aí voltei e falei com os meus colegas de novo. Como é que vocês têm? Qual KNAI que vocês têm? Como é que vocês fazem? A gente se reuniu entre negócios que estavam migrando ou que estavam abrindo CNPJ. E a gente pensou, bom, vamos falar com uma contadora, com a mesma contadora, vamos reunir com ela, que já era uma contadora de outro negócio, e vamos explicar. A gente não é uma empresa tradicional de arquitetura, a gente não ganha 20 mil reais por projeto, a gente é um negócio de impacto social. Em tese, a gente deveria ser MEI, a gente não pode. Então, a gente não pode arcar, já tinha visto, era mais de R$1.200 por mês para pagar um contador para ele fazer o acompanhamento para mim. Pensei, cara,
ou eu fecho a copa, ou enfim. E daí a gente conversou com essa contadora e ela fez um preço, tipo, super acessível pra gente. Porque a gente foi em um número grande de pessoas, de negócios. Daí eu pensei, tá, esse valor aqui não é um valor que eu tava prevendo, mas eu posso pagar. Que eu lembro que era R$250 por mês, né? Pra ela fazer todo o acompanhamento. Uhum. Aí pensei, tá, então de 1.200 foi pra 250. Ok, tô no lucro, vou fazer isso. Então ela fez todo esse processo de abertura, né? Então o que eu fiz? Em vez de migrar, porque eu já queria ter o ME logo, porque ia entrar essas reformas, em vez de migrar, eu fechei o meu MEI e abri o ME. Perfeito. Com um nome diferente. Antes não era nem Copa Coletiva, era a sigla, sabe? Copa era só o teu nome fantasia. Era o meu nome fantasia. Aí abriu o ME, Copa Coletiva Arquitetura Popular Limitada. Não foi burocrático nesse sentido, porque foi com ela. Foi a contadora que fez tudo. Então ela me pediu a documentação, né? Ela fez todo esse processo pra mim. E daí eu vi que não era um bicho de 7 cabeças. E daí até falei com uma amiga assim, daí, enfim, na hora de emitir nota, eu falei, cara, vocês emitem nota, tipo, pra projetos de R$100, por exemplo? Ela falou, sim, Carol, porque daí a porcentagem vai ser em cima do 100, não vai ser muito. Se a gente emite para um projeto de 2.000, a gente vai emitir pro de 100. Deu, é verdade. E daí, o que eu me liguei? Que se eu tô pagando imposto, é porque eu tô tendo trabalho. Perfeito. E daí eu pago imposto em cima daquilo que eu tô fazendo. Eu não vou pagar imposto à la louca, do nada, pra nada. Tipo, se eu não faturei, eu não vou pagar imposto. Não vou pagar a nota. Só vou pagar o contador. Né? Então, hoje, quando me falam, eu tô com medo de abrir o CNPJ, eu fico, cara, não fica com medo, porque não é um bicho de 7 cabeças, sabe? Vai ter o custo ali da contadora, mas tu vai ter o custo das notas que tu vai emitir. E ponto. E é isso, tu vai estar cumprindo com as tuas obrigações. Porque parece que tu vai... Nossa, ME ganha mais. Tem um lucro muito maior. Vamos trabalhar com a mentalidade da maioria, sim, né? Que é a mesma galera que tem medo do MEI. Uhum. Ele vai ganhar muito mais por tabela. Eu vou ter que dar muito mais dinheiro para o governo de imposto. Mas se eu prefiro não me formalizar do que dar esses R$300. Eu estou arredondando um valor fictício, tá? Porque eu sei que é uma porcentagem em cima do valor. Da nota que tu gera. Então, não tem como definir um valor. Vou dar muito mais dinheiro. Então, esses R$200, R$300, R$400, aí eu vou ficar para mim. Isso. Mas não entende aquilo que a gente conversou no início dos benefícios. Exato. Como é que tu vai... Aí uma empresa grande quer contratar o serviço da tua empresa. E precisa de nota. Tu perdeu. Exato. Aí a pessoa tá olhando com o olhar da necessidade, que é uma tecla que eu bato sempre. Vou economizar esses R$300, R$400, mas perde grandes oportunidades por não ser formalizado. Exato. Isso vale para o MEI e isso vale para o ME, se assim a tua empresa for condizente com essa categoria, né? E que bom que tu cresceu, e que bom que tu tem que migrar para ME, sinal que tu tá ganhando mais, sinal que tu tá prosperando, e é tendência natural que tu cresça mais, né? Que entre mais grana. E exatamente o que nem tu falou, tu só vai arcar com o imposto em cima daquilo que tu produzir uma nota fiscal de um serviço que for, enfim, que isso não aconteça. Fiquei 15 dias sem nenhum cliente, 15 dias que tu não vai... Exato, não vai ter o custo. Não vai ter custo nenhum. Exato. Tu procuraste orientação para fazer isso, foi vendo essa necessidade do teu segmento de mercado e vendo que os teus colegas, os outros arquitetos, vou fazer o MEI, temos que ser MEI. E em algum momento tu pensou, não, vou deixar assim por mais um tempo, vou ficar informal até pegar ritmo e até entrar alguma coisa realmente que pese financeiramente para mim. Tu buscou alguma orientação fora, conversas com pessoas que já eram ME? Teve algum lugar que tu procurou na internet, tu procurou te orientar sobre isso? Porque a gente, às vezes, não faz a formalização por falta de conhecimento, né? Não procurei nada. Porque não era uma ideia empreender, eu fui empreendendo à medida que foi acontecendo, né? Então, não teve um planejamento, não teve um estudo, não teve nada disso. Foi bem, as coisas foram acontecendo, eu fui fazendo. Então, busquei quando veio a oportunidade. Aí, fui lá e busquei. E sempre com colegas, né? Nunca de fontes, assim, mais profissionais. E hoje, que tu já tem a tua empresa consolidada, que tu já tem todo esse conhecimento, esse respaldo, que caminho tu indicaria para quem ainda tem esse medo de formalizar, de crescer? Eu acredito que se formalizar é crescer. Sim. É se enxergar profissional, é realmente respeitar o que tu escolheu para ser o teu negócio, ter esse olhar sério
para o negócio e se formalizar, seja MEI ou ME, é um passo importante. E que o que tu diria hoje, que orientação tu daria para uma pessoa que está com esse medo de migrar para o ME, está vendo que o negócio está crescendo, mas está com medo por causa da questão de vou pagar mais. O que vai incidir nisso? E, aliás, se tu puder falar, quais são os benefícios de ser ME? Olha, os benefícios, para mim, para a Copa, os benefícios são esses, de eu conseguir fazer parcerias com grandes nomes que me ajudam ali no meu serviço, me ajudam a chegar no público de vulnerabilidade social e que precisam dessa prestação de contas super rígida, né? E que precisam que todas as notas sejam emitidas e que precisa que o processo todo seja feito com coerência. Então, eu ser ME me dá o benefício de, olha, Carol é ME, a Copa é ME, então ela tem credibilidade, ela vai prestar contas certinho, ela, enfim, não vai ter problema pra gente que tá doando o valor da reforma, por exemplo. Pra mim é isso, é a possibilidade dessas parcerias grandes, né, e a possibilidade de prestar contas de uma maneira transparente. E o conselho que eu dou é esse, não tenha medo, porque se tu tá precisando migrar, é porque tu tá crescendo, bem como tu disse. O custo que tu vai ter é o custo compatível com o que tu vai receber. Então, como eu falei, né? Não é porque a Copa faturou 100 mil reais, porque cada obra era 10 mil reais, que a Copa ganhou 10 mil reais. Não, Exatamente. A Copa ganhou 1.000 reais de cada obra. Mas entrou na conta os 100 mil reais. E por isso que acho que as pessoas ficam meio assim, né? Tá, entrou na conta 100 mil, vou pagar o imposto em cima dos 100 mil, sendo que eu não recebi os 100 mil. Sim, eu sei que é complicado. Mas é sinal que o volume de trabalho teu, né? O teu reconhecimento, a procura do teu trabalho aumentou. Então, eu daria esse conselho de buscar o conhecimento, porque não é um bicho de 7 cabeças, né? Buscar orientação e buscar conselho com quem já tem, né? Com quem já tem ME, com quem já migrou, enfim. Carol, quero te agradecer imensamente por ter aceito. Foi incrível poder pilotar e mediar essa série. Quero agradecer a todo mundo que participou e que trouxe um pouco da sua história de empreender, que a gente tenha conseguido tirar algumas dúvidas sobre a formalização dos nossos negócios. Somos todos empreendedores reais, raiz, que passaram por todos os caminhos do empreender, o início, o desistir, o seguir, e estamos aqui, né? Tirando essas dúvidas, conversando e mostrando que dá para empreender, dá para fazer tudo certinho e que vale a pena no final. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite e sucesso para todos nós. Para nós. Quer aprender mais sobre o MEI? Confira os episódios anteriores da série Beabá do MEI. E o nosso muito obrigado especial para ti que embarcou com a gente nessa aventura mais uma vez. Nos acompanhe nas redes sociais ou acesse sebrae-rs.com.br para não perder nenhum conteúdo.